Senhor Jesus. E essa música me trouxe muito isso. E enquanto eu estava ali mexendo nas coisas, e Deus foi me falando como a gente fica preso a pequenas coisas. Como nós deixamos que a nossa vida fique presa em detalhes tão pequenos diante de uma grandeza que Deus preparou para nós. Nós cantamos, né, que o teu amor me libertou, o teu amor me libertou, mas o que é uma libertação? A gente vê umas coisas aí na televisão, a gente vê umas coisas aí na internet, né, um sensacionalismo, libertação de demônios e tal. Mas a maior libertação que pode acontecer em nós é quando nós somos libertos de nós mesmos. Quando nós somos libertos das nossas vontades tão inúteis, tão vãs, dos nossos desejos, às vezes, tão egoístas, às vezes a gente só pensa em nós. E essa libertação que o amor de Deus traz para nós, Ele nos liberta de nós mesmos e Ele nos leva a viver a maneira dEle, do jeito dEle, um caminho mais excelente. Existe um caminho mais excelente desse que nós temos trilhado. Às vezes eu me pego pensando em coisas que eu mesma desejo, que são coisas tão... Você fala assim, meu Deus, para que eu vou querer isso? Nesse momento, para quê? Qual é a utilidade que isso vai ter na minha vida agora? Eu podia estar aproveitando as coisas que Deus já me deu. E às vezes eu fico querendo. E a mensagem que Deus trouxe para mim através dessa música foi justamente essa. Às vezes a gente fica paralisado em coisas que nós não temos e queremos muito ter. E esquecemos de aproveitar aquilo que Deus já nos deu. Desfrutar das pequenas coisas. Às vezes a gente fica querendo coisas perfeitas. Eu quero isso, quero aquilo, eu quero uma família, eu quero casar, eu quero ter filhos. Mas a gente não desfruta nem da família que Deus nos deu. Eu lembro quando eu era adolescente, nossa, uma briga eterna com a minha mãe. Só depois que eu conheci o Senhor, que eu comecei a entender o valor dela. E agora eu estou desfrutando. Agora eu estou desfrutando dela, do relacionamento com ela, do amor dela. Então nós precisamos parar hoje e pensar. O que tem estado no meu coração? O que está no meu coração? Desejos vãos, inúteis? Ou o que tem estado no meu coração é o desfrutar diário daquilo que Deus já me deu? Já eu vou ler a palavra. Antes eu quero contar um testemunho. Uma vez, acho que foi em 2012, se eu não me engano, eu fui viajar com meu pai. E ele me levou num lugar muito bacana, assim. Era uma praia, lá em Santa Catarina, um lugar muito lindo, um hotel com praia privativa. Eu falei, meu Deus, estou me sentindo um paraíso aqui, né? E teve um dia lá que tinha até um campo de golfe dentro do hotel, assim, umas coisas bem, bem chiques. Meu pai foi jogar golfe e eu não gosto, fiquei lá no quarto. E sentei na varanda e fiquei lá, né? Com a vida, né? Tranquila, calma, né? Fiquei lá, aproveitando. E orando e agradecendo a Deus. E, de repente, o Senhor começou a me mostrar algumas coisas que eu falei, nossa, como a gente é, né? E eu estava ali olhando aquele pessoal, era um lugar com em volta, tinha um condomínio de casas, mas assim, casas que você fala assim, meu Deus, eu ia precisar de uma vida inteira para construir uma casa dessa, de tão chique, assim, de tão pomposo o negócio. E eu fiquei observando tudo aquilo, e o pessoal que estava no hotel, um pessoal com carros, né, maravilhosos, ricos, poderosos e tal. E eu fiquei observando ali na piscina, perto do campo de golfe, os meninos do hotel, né, os garçons, as pessoas que serviam no hotel, servindo aquelas pessoas, assim, de imediato, né? Eu quero isso. Eu quero aquilo. Tinha um cara que estava no campo de golfe, queria não sei o quê. Você vai levar correndo. E eu comecei a olhar aquilo e o Senhor falou comigo, falou assim, filha, eles estão servindo as pessoas. Eu fiquei pensando, né? Falei, poxa, eles estão servindo, passa ali o dia inteiro servindo, fazendo a vontade de outra pessoa, né? E o Senhor falou comigo, falou assim, eles estão servindo, mas não é por amor. E eu parei para pensar nisso, é verdade. Aquelas pessoas, elas não estavam servindo por amor.
Elas estavam servindo pessoas pela sua posição social, pelo emprego delas, pelo dinheiro que elas iam receber no fim do mês. Aqueles meninos, muitas vezes meninos mesmo, adolescentes, jovens, servindo aqueles homens poderosos, ricos, que a gente nem sabia ao certo quem eram as pessoas e com muito dinheiro, mas eles não estavam servindo por amor. Eles não estavam servindo por zelo. Existia uma relação de troca. Eles precisavam servir. Eles tinham que servir. E da melhor forma. Se a pessoa tratasse mal, não podia falar nada. Se a pessoa fosse agressiva, rude ou mal educada, esses meninos, esses servos, eles não teriam que falar nada, não poderiam falar nada. E aquilo gerou uma tristeza no meu coração, queridos. Porque o mundo hoje, ele está baseado em trocas. As pessoas não servem umas às outras por amor. Elas têm servido por alguma coisa em troca. Eu vou servir meu marido, porque no final do mês ele vai me dar um presente. Eu vou servir o meu patrão, porque senão ele não vai pagar meu salário direito, vai me mandar embora. Ah, não, eu vou servir minha mãe, porque senão, né, já viu. Depois vai ficar falando na minha orelha. E tudo baseado em troca. E aí eu fiquei pensando, hoje de manhã eu fiquei pensando, como a gente tem desfrutado pouco do amor que Deus tem dado para nós. Porque Ele serviu a cada um de nós, sem nos cobrar nada em troca. Ele foi, Ele saiu, deixou o seu lugar de glória, deixou o céu, veio para essa terra, se vestiu numa roupa de homem, caminhou nessa terra, andou nessa terra, morreu na cruz por amor a mim e a você. Ele curou pessoas no seu caminho, curou, mas Ele não pediu nada em troca para elas. Em nenhum momento da Bíblia eu vejo Jesus pedindo alguma coisa em troca para alguém. Ele simplesmente caminhou e serviu pessoas. Levantou prostituta, tocou no leproso, curou o cego, em amor. Porque ele sabia, ele conhecia o amor de Deus. Ele sabia como o amor de Deus era perfeito e maravilhoso e como Deus nos amava. Então ele só veio aqui representar esse amor para as pessoas. E nós, muitas vezes, a gente fica paralisado, como eu falei. A gente fica parado em algumas coisas que nós queremos muito. Eu quero muito um carro. Então, a minha vida vai girar em função daquilo. E se eu não consigo, eu me entristeço. Aí eu blasfemo, eu falo mal de Deus. E eu falo coisas para Deus que eu não deveria nem estar falando. Por quê? Porque eu não consegui aquilo que eu tanto queria. Mas e o que Deus já te deu? E o carro que Deus já te deu? Vamos usar o exemplo do carro. Tem servido para dar carona para as pessoas? Tem servido para ajudar aqueles que não têm? Tem servido para ir buscar compra no supermercado para outra pessoa, porque ela não tem carro, ela volta a pé? Minha mãe faz isso. Minha mãe tem uma caminhonete caindo aos pedaços, que ela chama de fubá, porque é um carro, coitado. É por Deus que ele ainda existe. Mas toda semana, minha mãe já sabe o dia que a senhorinha vizinha dela faz compra. Já sabe o dia, sabe a hora. Toda semana, nesse mesmo dia, ela vai lá, busca as compras dessa senhora, traz na casa dela. E está servindo com o que ela tem. Lá em Filipenses 2, a partir do versículo 1, diz assim. Quem quiser abrir, Filipenses 2. Não tem problema, se você não tiver Bíblia, eu vou ler aqui. Filipenses 2, versículo 1.
Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando está escrito aqui, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, foi exatamente esse o versículo que pegou meu coração em cheio. Sabe por quê? Às vezes a gente tem feito algumas coisas por ambição egoísta. Você sabe qual que é o significado de ambição? Hoje eu procurei no dicionário, falei, nossa Deus. Ambição, desejo forte, fervoroso pelo que dá superioridade. Ou seja, a ambição é quando a gente deseja algo de uma maneira muito forte, mas que aquele algo vai nos tornar superior a alguém. Então, o que é essa ambição egoísta? É quando a gente deseja muito algo, mas não é para desfrutar daquilo em Deus, mas para que nós sejamos melhores que alguém. A vaidade, ela quer dizer sentimento de grande valorização que alguém tem em relação a si próprio. É quando a pessoa dá um valor acima daquele que ela realmente tem. Não, eu mereço. Eu mereço. E se Deus não me der, acabou aqui. Nunca mais eu vou na igreja, nunca mais eu oro, nunca mais eu leio a Bíblia, porque se Deus não me der, acabou aqui. Porque eu mereço. Porque eu sou bom. Porque eu sou justo. Porque eu não faço nada de errado. Então eu mereço ter aquilo que eu quero. Eu mereço ser feliz, eu mereço ter grandes coisas, porque eu sou bom. Isso é vaidade. É você ter um conceito a respeito de si maior do que aquele que você realmente tem. E a ambição egoísta é quando você quer algo para se tornar superior aos outros. E quantas vezes aquilo que nós desejamos, aquilo que nós tanto queremos, está sendo por uma ambição egoísta ou por uma vaidade. E aí, Deus não vai nos dar. Por quê? Porque Ele não quer que você se perca nisso. E o que Deus me falou hoje foi isso, filha. Tem coisas que eu não posso te dar ainda. Por quê? Aquilo que está no seu coração é uma ambição egoísta. É uma vaidade. Enquanto você não for tratada e isso já não tiver mais esse valor para você, talvez eu te dê. E aquele momento pela manhã eu entendi e falei, poxa Deus, às vezes eu quero tantas coisas, eu falo, poxa, eu estou cansada, eu mereço isso, eu mereço aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. E às vezes eu fico triste por não ter. Nossa vida não é fácil como a de todo mundo aqui.
E eu fico triste, às vezes, por não ter. Eu queria ter um pouquinho sobrando para comprar um sapato, comprar isso, comprar aquilo. Mas não tenho, ainda não dá. Às vezes aquilo me entristece, queridos. Eu estou abrindo meu coração, porque foi o que Deus falou comigo. Calma. Calma. Para que você quer isso agora? Você já não tem sapato suficiente? Então usa o que você tem. Gasta o que você tem. Ou então oferte na vida de pessoas aquilo que está sobrando na sua vida. E aí quando aquilo se tornar uma necessidade real, que já não vai ter o mesmo valor para você, aí sim eu te dou. Esses dias passou, eu estava chegando do serviço, entrando em casa, e um morador de rua me chamou, e eu estava com muita pressa, falei, ai meu Deus do céu. Falei, fala, filho, fala rápido. Ele falou assim, não, eu não quero pedir dinheiro não, dona. Só quero pedir um tênis, porque eu estou com muito frio no pé. E era um dia que estava realmente muito frio. E eu fui lá, né? Falei, liguei pro Guilherme e falei assim, amor, posso dar um tênis seu para ele? Aí ele falou, pode. Aí eu subi, peguei tênis, peguei meia, peguei um casaco, desci. E lá em casa são 64 degraus, né? Quem já foi lá na fé. E eu falei para ele assim, olha, eu vou subir, mas você não sai daqui, porque se você sair daqui eu vou ficar muito bravo. Aí ele, não, dona, eu vou ficar aqui. Subi, peguei, desci. Falei, nossa, eu subi e nem perguntei o seu número. Ele falou assim para mim, é 41, dona. O mesmo número do meu esposo. Aí tá, aí dei, ele vestiu, tal, a gente começou a conversar. Enfim. Aí, esses dias, eu fui viajar, quando eu cheguei, meu esposo falou assim, você não sabe, ganhei um tênis. Eu falei assim, Ele deu para alguém que precisava, que realmente tinha necessidade. E Deus foi lá e o presenteou. Simples assim. Por quê? Porque ele teve o coração disposto de servir alguém que precisava. Ele não se apegou àquilo. Ele não se agarrou àquele bem. Aquilo não foi mais importante para ele do que tudo o resto. Ele entregou. Eu tenho outro. Eu posso usar o outro tá bom. E é isso que o Senhor falou comigo. Para de ficar querendo. Começa a desfrutar daquilo que você já tem. Mas eu queria tanto ir viajar, ficar um mês fora, lá no exterior. Enquanto você não tem o exterior, fica no interior mesmo. Vai curtir o seu interior, vai visitar os lugares da sua cidade, os pontos turísticos, aproveita, desfruta, caminha. Quem é casado, dá a mãozinha lá para sua esposa, vai passear, vai comer uma pipoca, vai ver as coisas bonitas que tem aqui na cidade ou na sua cidade. Se ainda está namorando também, vai. Agora, se não tem namorado, vai orando. Ô, Senhor, quem sabe está aqui a minha varoa. Mas desfruta do pouco. Seja fiel no pouco. Agradeça a Deus pelo pouco. E aí, o Senhor aos poucos vai te levantando e vai te levando ao muito dele. Às vezes a gente olha para a vida das outras pessoas que têm muito, ou que vivem uma vida assim, deslumbrantemente feliz no Facebook. E aí você fala assim, nossa, eu queria tanto ser assim, queria tanto fazer isso, queria tanto fazer aquilo. Mas você esquece da sua própria vida. E às vezes aquela pessoa nem é tão feliz assim. Às vezes é só aparência. E aquilo que Deus te deu para você ser feliz, você não está aproveitando. Às vezes você olha para a mãe do outro, ela é mais legal que a sua. Às vezes você olha para o pai do outro, é mais legal que o meu. Às vezes você olha para o marido da outra lá, mas ele é tão cavalheiro, é tão gentil. Você olha para a mulher do outro lá, mas ela é tão, nossa, ela é tão mais mulher de Deus do que a minha. Às vezes você olha para o namorado da tua amiga e fala assim, por que o meu não é assim? Ou você olha para a namorada e fala assim, a minha podia ser assim. Mas e o que Deus te deu? Está cuidando bem? Está amando de verdade? Está servindo?
Está sendo fiel? Está desfrutando com ele, com ela? Tira os olhos um pouquinho daquilo que é do outro, das coisas do outro, do que os outros estão fazendo. E foca naquilo que Deus te deu agora. Eu vejo a dificuldade das mães, né? Eu vejo. Ainda mais com o nenenzinho. Minha chefe tem 4. Tem 2, um de 11, um de 6 e 2 gêmeos de 1 ano e meio. E eu vejo o estresse dela. Teve um dia que ela chegou lá na escola e falou assim, Laura, eu não consegui nem tomar água. Não consegui nem tomar água. Mas eu nunca vi aquela mulher reclamar. Eu nunca vi ela chegar triste na escola. Eu nunca vi ela trabalhar de mau humor. Ela sempre serviu a todos com muita alegria. Sempre serviu aos seus filhos, ao seu marido com muita alegria. E Deus a recompensa. Ela tem um tempo de descanso. Mas foi 1 ano e meio. E às vezes eu fico vendo vocês, às vezes chorando por um tempo de descanso, né? Ai, queria tanto descansar, queria tanto viajar, queria tanto... Calma. Aproveite ele agora. Aproveite seus filhos agora. Deus vai dar teu descanso. Deus vai dar uma viagem. Deus vai providenciar para você um tempinho para você relaxar. Mas aproveita agora. Aproveita seus pais. Aproveita quem tem avô, quem tem avó. Aproveita. Quem ainda não está namorando, aproveita os seus amigos. Eu aproveitei muito os meus amigos. Em Cristo. Antes de conhecer a Cristo. Eu tive amigos de verdade. Aproveite seus amigos. Se você não tem amigo, faça amigos. Se permita fazer amigos. Eu lembro, antes de conhecer o Senhor, mas eu lembro que eu tinha 2 amigas fiéis, escudeiras, né? A gente saía de carro, mas a gente não fazia nada. A gente ficava andando de carro, ouvindo música e dando risada, falando bobeira. Ia para casa feliz da vida. Aproveite o seu tempo agora. Aproveite o pouco onde o Senhor te colocou. Quando você começar a desfrutar disso e quando todas as outras coisas já não tiverem valor para você, aí Deus vai começar a te levar para outros lugares. Mas aproveita esse tempo. É o que diz aqui, Jesus, ele saiu de um lugar glorioso. Ninguém nem sonha como é que é o céu. Eu nem sonho. Porque se a Bíblia fala que Deus criou os céus, criou a terra, então ele é muito maior que o céu. Porque se foi ele que criou, aí a gente fica imaginando a galáxia, quantos planetas, quantas coisas gigantescas, que tamanho que é Deus, gente, não sei. Não sei, a gente fala, né, não sei onde ele começa, onde ele termina, eu sei que ele é grande. E Jesus é uma parte desse nosso Deus. Uma parte grande. Que vestiu uma roupa apertada. Eu já falei isso aqui uma vez. Quando a gente está gordinho, que a gente vai tentar colocar a calça. É tão ruim, não é? Ai, apertado, tudo apertado. Como foi para Jesus entrar nessa roupa aqui? De carne e osso. Um homem, Deus, ele conhecia a eternidade, ele veio da eternidade, ele era Deus. E ele se vestiu numa roupa de homem. Devia apertar? Devia doer para ele também. Ele passou por tudo que nós passamos. E ele aproveitou cada minuto da sua existência aqui para exalar o amor de Deus. Eu fico imaginando, às vezes, o aperto do coração dele de estar aqui nessa terra, de estar nessas mãos e nessa carne, nesses ossos humanos, e ele sabendo de onde ele tinha vindo, mas ele caminhando, e ele olhava para a necessidade do outro, e ele não conseguia não fazer nada, ele simplesmente parava e falava assim, o que você precisa? Você precisa enxergar? Enxerga. Às vezes a gente anda tão desesperado e tão focado nas coisas fúteis que a gente não percebe um cego que precisa de ajuda na rua. A gente não percebe algum cadeirante que precisa de ajuda. A
Jesus, ele andou aqui aproveitando cada segundo da sua existência para exalar o amor de Deus. E eu não sei se vocês perceberam no vídeo. O início da música vai mostrando o rosto de cada um, de cada pessoa. Alguns com a feição triste, alguns com uma feição desanimada, uma com a feição brava, a outra com a feição triste. E, de repente, eles mudam aquilo e começam a se alegrar dentro daquilo que eles tinham, daquilo que eles eram. Não sei se vocês viram na hora do palhaço, mas eles fizeram a imagem inversa, né? Ele tinha tirado, e aí eles fizeram a imagem inversa dele tirando. Não sei se vocês prestaram atenção. A cara dele era uma cara animada. Ele não estava nada animado. Não. Mas ele resolveu inverter a situação e fazer alguém sorrir, que era uma criança que estava triste. Quantas pessoas estão do nosso lado e a gente não está percebendo por causa das nossas ambições egoístas? Quantas pessoas estão precisando de um sorriso, de um abraço, de um ombro para chorar? Mas a gente ainda está apegado a tantas coisas pequenas. Tantas coisas, tanto egoísmo, que a gente não consegue olhar para o outro. Às vezes eu me entristeço também por aquilo que eu não tenho, por aquilo que eu ainda não sou. Mas eu posso tomar uma atitude frente a tudo isso. Eu posso inverter esse jogo. Eu posso falar assim, não. Eu vou usar aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, por enquanto, para fazer a alegria de alguém. Eu trabalho com crianças. As crianças que eu trabalho, elas são crianças especiais. Crianças com deficiência, algum tipo de deficiência. Ou intelectual, ou física, ou mental. Alguma deficiência elas têm. E elas já são crianças rejeitadas nas suas famílias por serem especiais. A mãe de uma falou para ela, você é burra mesmo, você nunca vai aprender. E quando eu chego, às vezes, a gente leva, a professora me dá atividade para aplicar com eles. Toda vez que eu vou aplicar a atividade com essa menina, ela chora. Mas ela chora como se o mundo estivesse acabando. E eu falo, minha filha, o que você está chorando? Pelo amor de Deus, para de chorar. Ela, eu não vou conseguir, tia, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Porque a mãe dela falou que ela era burra e que ela não ia aprender. E diante dessa circunstância, eu só tenho duas opções. Ou eu ignoro a dor dessa menina, ou eu uso os minutos que eu tenho com ela para mostrar que Deus a escolheu. Quais são as ambições egoístas que estão no seu coração hoje? O que está no seu coração que você queria mais do que tudo nessa vida? Que você fala, que você às vezes chora, que você se entristece e fala, poxa, eu queria. Eu não queria isso, eu queria isso. Eu queria ser assim. Eu queria estar aqui, eu não queria estar ali. Eu não queria ter que abrir mão dos meus desejos, eu queria fazer todos eles. Eu não aceito a forma como eu estou hoje, eu queria voltar lá atrás. Porque aquilo era o que Deus tinha escolhido para mim. Eu não aceito o meu presente. Quais são as ambições egoístas que estão aí no seu coração? Quero te convidar a trazer à sua memória isso. Eu sei quais são as minhas. Comece a pensar, comece a trazer à sua memória. A Bíblia diz assim,
A Bíblia diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele. Em algumas versões diz: e o mais ele fará. Nós precisamos entregar algumas coisas ao Senhor. Nós precisamos colocar diante dele alguns desejos, alguns sonhos que têm tomado o nosso tempo, que têm tomado a nossa alegria, que têm roubado o nosso dia a dia. Porque a gente só pensa nisso. Chega um momento que é necessário entregar isso ao Senhor. Entregar e confiar nele. Está nas mãos dele. E deixar que ele faça. E quanto a nós? Nós vamos fazer o que nos cabe. Que é amar o próximo. Que é servir ao próximo. Que é cuidar daqueles que necessitam. Que é olhar para aquele que está triste, dar um sorriso. Falar assim: por que você está triste? Deus te ama. Se você não tem nada para falar, só dá um abraço, dá um sorriso. Quando você estiver no supermercado, com aquelas filas gigantes, aquelas meninas trabalhando incessantemente, passando aqueles produtos. Pi, pi, pi. Dá um sorriso para ela, fala oi. Tudo bem? Logo você vai descansar. Faça uma brincadeira, faça uma piada. Converse com as pessoas. Olhe no olho das pessoas. E você vai começar a se esquecer desse monte de coisas, desse monte de ilusões que você tem na cabeça. Que você vai começar a olhar para o outro. E Deus vai começar a te encher de algo muito mais excelente. A Bíblia nos diz: existe um caminho mais excelente. Qual é esse caminho? O amor. Vou pedir para passar o clipe mais uma vez. Enquanto o clipe vai passando, eu quero que vocês comecem a pensar. Uma palavra que confronta a gente. Hoje de manhã me confrontou. Falei: oh Deus, tá bom, eu já nem quero mais. Hoje de manhã me confrontou. Porque mexe com as nossas motivações. Mexe com aquilo que move o nosso coração. Então, agora eu quero pedir para você pensar. Começar a pensar. Começar a refletir. Quais são esses desejos que têm tomado o seu tempo, que têm tomado as suas forças, sua energia, sua alegria? Começa a pensar. Vai ouvindo a música, vai vendo esse clipe. E quando você estiver pronto, quando tudo aquilo que você falou assim: Deus, isso aqui são coisas egoístas, tudo baseado em vaidades. Quando você juntar tudo isso dentro do seu coração, eu quero pedir para você vir aqui à frente. E nós vamos entregar no altar do Senhor. Essa vai ser uma noite onde você vai entregar para o Senhor o seu caminho. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Então hoje vai ser uma noite de entrega. Assim que você estiver pronto, mesmo com a música rolando, você pode vir e você pode começar a entregar para o Senhor aqui no altar, em oração. Se você nunca orou, se você nunca falou com Deus, é simples, é só falar. É só você falar: Deus, estou aqui. E eu descobri que meu coração está cheio de egoísmo e de ambições e de vaidades. E eu quero colocar diante do Senhor todas essas coisas.